Fala galera, hoje é dia de Os Três Coringas. É uma história da DC, escrita por Geoff Johns e desenhada por Jason Fabok em 2020. Agora tava na hora de explicar isso melhor, tava na hora de entender quem, ou então já por aí ela pode ou não ser considerada canônica. Mas é considerada, de certa forma, um tipo de sequência espiritual para a HQ A Piada Mortal. Então é interessante conhecer essa HQ antes, e até mesmo A Morte em Família, onde o segundo Robin, Jason Todd, é morto, também é interessante conhecer. Eu já fiz vídeo dessas outras duas HQs, então se você quiser ver antes os vídeos, para eles, os links estão aqui na descrição. Mas se você já conhece essas histórias ou já viu os vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com o Batman chegando no seu Batmóvel, surgindo na mansão Wayne, até mesmo destruindo a lápide dos seus pais. Tudo isso porque ele estava gravemente ferido. Isso já era algo recorrente na vida de Bruce Wayne. Nos seus anos como Batman, ele acumulou muitas cicatrizes, sejam físicas ou não. Dessa vez foi o Pinguim quem o atacou com uma arma de guarda-chuva. Mas as suas cicatrizes contam a sua história, como quando Bane quebrou a sua coluna, foi contra vários inimigos, mas quem mais lhe deixou marcas foi o Coringa. Só que além dessas cicatrizes físicas, uma marca na sua... Nesse momento, enquanto Alfred costura o novo corte de Bruce, no noticiário ele escuta sobre vários assassinatos. Sobre o assassinato de um famoso comediante. E aparentemente o responsável é o Coringa. Bárbara ficou paraplégica por bastante tempo depois que o Coringa lhe deu um tiro. E isso, além da cicatriz no abdômen, lhe deixou marcas mais profundas também. Enquanto isso, num cemitério de Gotham, o Capuz Vermelho, Jason Todd, tá atacando alguns capangas do Coringa. Jason quer devolver as marcas que ele lhe deixou quando espancou com um pé de cabra até a morte. A morte e ressurreição de Jason Todd como Capuz Vermelho é algo que mudou a sua vida e até mesmo a sua personalidade para sempre. Naquela mesma noite, na indústria química Ace Chemicals, 3 corpos foram encontrados. A teoria criou o Coringa. E os 3 mortos estão vestidos como o Capuz Vermelho original. Esse é o terceiro crime cometido pelo Coringa na mesma noite. E o comissário Gordon fica preocupado com isso, mas o Batman estava ali para investigar o caso. Conversando por um transmissor com a Batgirl, o Batman diz que esses 3 assassinatos ao mesmo tempo talvez tenham sido feitos como distração para algo maior. Porque além das mortes, o Coringa roubou um caminhão cheio de produtos da Ace Chemicals. O problema é que nos 3 lugares o Coringa foi visto ao mesmo tempo. Era como se existissem supostamente mortos à corda, dando risada descontroladamente e pedindo ajuda. Rogar aquele homem afetado pelas toxinas. Esse era Jason Todd, querendo saber o que aquele homem ouviu e o que ele sabe sobre a localização do Coringa. Batman é obrigado a intervir, invadindo o veículo e encontrando ali dentro o Capuz Vermelho. Enquanto isso, numa estrada isolada, o caminho Coringas. O primeiro é chamado de o Criminoso. Esse Coringa criminoso é o mais sério, é o mais velho dos 3. Esse é o Coringa que surgiu no... É uma ironia, porque esse não sorri, porque e parte dos anos 80, que fazia as coisas mais absurdas em questão do riso. E o terceiro é o Comediante. O Coringa, digamos, atual. Foi ele, esse é o Coringa que teve as maiores atuações depois da... Um dos capangas que Jason Todd lutou tinha uma chave inglesa com vestígios de água do mar, mas ela estava limpa, então não era do porto, e sim do aquário. E ali dentro, os 3 encontram um tanque cheio de peixes com os efeitos da toxina do Coringa. E enquanto eles pensam sobre o porquê disso, os 3 são atacados por um grupo de capangas liderados por um antigo ajudante do Coringa chamado Gag, um tipo de bobo da corte do vilão. Com isso, um combate se inicia.
O problema é que os tiros dos vilões atingem o tanque, que vai rachando, até que com um tiro proposital do Capuz Vermelho, ele se quebra e o tubarão ali dentro imediatamente cai, devorando o pequeno Gag e acabando com os outros capangas também. Vendo que aquela água inclusive eram produtos químicos, os três são surpreendidos dizendo que quer ver os seus olhos cheios de medo. Mas o palhaço não era páreo para os três juntos, e o Batman com a Batgirl o nocauteiam. O Gordon. O problema é que Gordon está nesse momento combatendo outro Coringa. E com isso, o Batman parte para ajudá-lo, deixando a Batgirl e o Capuz Vermelho para lidar com o palhaço. Sozinhos então, o palhaço desperta amarrado, e os dois heróis começam a questioná-lo, enquanto o palhaço usa alguns dos seus dispositivos, como cartas afiadas e flores que espirram ácido. E quando acabam esses brinquedos perigosos, o palhaço vai incitando Jason Todd, o garoto que ele matou anos antes, quando Jason ainda era o Robin. O palhaço diz que Jason está preso num ciclo de violência, até mesmo pegando o antigo pseudônimo do Coringa, de Capuz Vermelho, para usá-lo, assumindo a identidade do seu próprio assassino. Assim, o palhaço vai provocando Jason, que lhe aponta uma arma, enquanto Bárbara se desespera e implora para que ele não faça nada. Mas o palhaço continua. Ele espancou Jason com um pé de cabra até a sua morte praticamente, enquanto o garoto implorava, dizendo que até seria o seu Robin. E é isso o que ele se tornou. O Capuz Vermelho que atira e mata pessoas, um anti do Coringa. Assim, lembrando então da dor, Jason simplesmente atira e mata o palhaço. A Batgirl fica em choque com o que ele fez e simplesmente vai embora, enquanto Jason olha para o corpo daquele palhaço caído ali, o corpo do seu assassino, e espera que esse seja o verdadeiro Coringa. No esconderijo atual dos Coringas, o comediante começa a ter uma alucinação, se imaginando num jantar com a sua família, com a sua mulher grávida que morreu no incêndio quando ele ainda era só um comediante mesmo. E quando o criminoso chega na sala, ele diz que não existe momento para aquelas suas fantasias, porque um deles estava morto. Enquanto isso, o Batman e o comissário Gordon estão na casa do juiz Walls, que foi morto por seus próprios cães infectados com o gás do Coringa. E ali a Batgirl aparece pedindo para falar com o Homem-Morcego. Assim, ela conta o que Jason fez. São mais forte de si mesmo, assim como Bárbara fez, depois da sua própria tragédia pessoal. Mas não foi isso que aconteceu. Enquanto isso, Jason continuava sua caça aos outros dois Coringas, e ele segue espancando capangas pelas ruas e com os recursos do seu cassino. E isso gera uma grande pista. Ao mesmo tempo, o Batman e a Batgirl vão para a penitenciária de Blackgate, porque Bruce encontrou uma pista na cena do crime do juiz Walls. Então Bruce quer entender qual é a parte de Joe Chill nisso tudo. Mas quando o Homem-Morcego invade a sua cela, ele não estava lá. Joe Chill tinha sido transferido há algum tempo para a ala médica. Ele tinha câncer terminal. Joe Chill nunca saiu dali. Ele tinha poucas semanas de vida. As investigações de Jason Todd o levam até um dos homens na piscina simplesmente desperta, afetado pela toxina do Coringa, tentando pegar a perna do Capuz Vermelho e se esforçando para pedir socorro. O problema é que com essa distração, os dois Coringas surgem por trás dele e Jason Todd é capturado. Quando Jason acorda, ele está amarrado numa cadeira e na sua frente estava o Coringa criminoso, que começa a falar sobre como ele era um ladrãozinho. Depois, acolhido pelo Batman, ele se tornou as coisas deveriam acontecer em 3. E ele renasceria pela 3ª vez, porque ele seria um perfeito candidato a se tornar um novo Coringa. Ri em agonia, porque para ele, rir é extremamente doloroso. Assim, o Coringa comediante também aparece e lhe coloca o seu capuz, agora com um grande sorriso. Antagonista para o Batman.
Todos aqueles nas piscinas foram testes, mas Jason era para ser um candidato perfeito, porque ele sabe a piada era a ordem natural. Jason era o capuz vermelho e agora os seus traumas e ódio pelo Batman deveriam transformá-lo no próximo. Momentos depois, Bárbara e Bruce chegam nas piscinas abandonadas, rastreando o sinal de Jason Todd. E ao entrar um pouco por ali, eles encontram as dezenas de pessoas infectadas pela toxina, todas de pé, e os atacando e rindo involuntariamente enquanto pedem por socorro. Assim, depois de alguns combates e de nocautear praticamente todos, os dois continuam até uma das salas da piscina e encontram Jason espancado e deixado no chão sozinho. E dizendo para que ele fique longe, porque tudo que aconteceu de errado na sua vida é culpa do Batman. E ele o odeia por isso. Mas Bárbara o abraça e Jason se acalma. Ela diz que só quer tirá-lo dali e levá-lo para algum lugar seguro agora. Assim, eles levam Jason até o apartamento de Bárbara, enquanto o Batman sai para continuar as investigações. E no meio daquela noite, Jason desperta e vê naquele quarto a antiga cadeira de rodas de Bárbara e os livros sobre Dan, e percebe como foi doloroso todo o processo de reabilitação dela depois do ataque do Coringa. Existem muitas semelhanças entre eles, principalmente as tragédias. Mas Bárbara superou aquilo porque estava cercada de pessoas que a amam. E agora ela quer ajudar Dion a ter feito aquilo. Eles precisam voltar para o caso. Enquanto isso, na Batcaverna, o Batman continua em investimento. Bruce olha para um globo terrestre, mais especificamente olhando para o Alasca. Surgia e sequestrava Joe Chill, o levando para outra parte, onde ele usa uma câmera e Martha Wayne. Na Batcaverna, os Coringas que deram certo. Mas eles tentaram criar outros, tipo o ator, o químico, o juiz, o perseguidor e por aí vai. E nenhum desses conseguiu ser um Coringa melhor, nem mesmo Jason Todd. E eles só o deixaram vivo para que ele soubesse disso. Mas Jason diz que quer terminar o trabalho que começou e matar os outros dois Coringas restantes, já que o Batman é fraco demais para fazer isso. Isso enfurece Bruce, que diz que é claro que ele já quis matar o Coringa muitas vezes. Assim, Bárbara pede para que eles parem. E o Batman, para encerrar qualquer tipo de discussão, diz que eles concordaram em trabalhar juntos nesse caso. Então eles devem recomeçar e fazer isso. Desse jeito, Bruce diz que, analisando os três Coringas, eles podem perceber que cada um teve um papel diferente de uma exibição caricata e macabra dele. Enquanto o comediante é o mais sádico de todos, e é o dos seus últimos encontros. Com isso, ele imagina que um deles é o original. E o Batman então diz mais uma coisa. Ele pede desculpas por ter falhado com Jason Todd. Nesse momento, Jason pergunta se Bruce sabe o verdadeiro nome do Coringa. Mas o Batman diz que não. Se ele soubesse, eles também saberiam. Antes de continuar a conversa, um alarme é disparado em Blackgate, e com isso eles partem para lá e descobrem sobre o sequestro de Joe Chill. O Batman então vai até a cela que era de Joe Chill e encontra, nos seus pertences, algumas cartas escritas por ele endereçadas a Bruce Wayne. Mas isso nunca foi enviado. O Batman leva isso ao Reverendo Evans e questiona o que eram aquelas cartas. Então ele lhe conta que Joe Chill tinha se arrependido do que fez aos Waynes há muito tempo. Inclusive muito tempo antes de descobrir o seu câncer. Ele realmente se sentia culpado pelo que fez ao pequeno Bruce Wayne, mas nunca teve coragem de enviar as cartas. E no meio delas, o Batman encontra uma endereçada para ele, pro Batman, com um ingresso pro filme A Marca do Zorro, no cinema Monarca, o mesmo filme e cinema onde logo em seguida os seus pais foram assassinados. Atraídos pelo Coringa então pro ato final, Batman, Batgirl e Capuz Vermelho chegam no local e cada um entra por um dos lados.
Bárbara vai pelo telhado, Jason pelos fundos e o Batman pela porta da frente, onde o cartaz indicava o nome do espetáculo: O Novo Coringa. Quando o Batman chega na sala de cinema, a tela se acende com um vídeo da confissão de Joe Chill, gravado pelo Coringa comediante. E enquanto o Homem-Morcego assistia aquilo, Batgirl e Jason Todd são atacados por mais infectados pela toxina do Coringa. No alto da sala de projeção do cinema, o Coringa criminoso aparece com o próprio Joe Chill. E ali, o criminoso diz que pensou em usar Jason ou até Bárbara para ser o novo Coringa. Mas eles não têm o necessário. A maior ligação com o Batman, a ligação com Bruce Wayne, a criação do Homem-Morcego. Quem tem isso é Joe Chill. Então ele era o escolhido. Joe Chill é mais importante para a existência do Batman do que o próprio Coringa. Porque eles podem fazer qualquer coisa, mas nunca vão superar a dor que Joe Chill lhe causou quando ele matou seus pais. Enquanto isso, na gravação pro comediante, Joe Chill ia falando que naquele beco ele reconheceu o casal. Ele sabia quem era Thomas e Martha Wayne. E ele sentia que a culpa de tudo era deles, por eles serem ricos. Eles tinham de tudo e pessoas como ele não tinham nada. Pessoas como ele existiam por causa de pessoas como os Waynes. Ele estava irritado e com isso ele não percebeu o garoto. E antes de perceber, ele já tinha disparado. Joe Chill só descobriu depois quem de fato eram os Waynes. Como eles ajudavam Gotham com todos os seus projetos sociais, criação de hospitais e ações beneficentes. Eles eram boas pessoas e ele os tirou do seu filho. Por isso, Joe Chill se arrepende muito do que fez. Por isso, ele sempre quis pedir perdão ao pequeno Bruce Wayne, mas nunca teve coragem. Enquanto isso, o criminoso diz que jogar Joe Chill naquele tanque de produtos químicos vai transformá-lo num novo e melhorado Coringa. E isso vai até parar o avanço do seu câncer. E ao falar isso, o criminoso dispara contra o Batman, mas ao desviar, uma das balas atinge um dos cabos que sustenta aquela estrutura, desestabilizando tudo. E o criminoso acaba derrubando um isqueiro que tinha nas mãos, que ele usaria para ativar as bombas acopladas no seu próprio corpo caso fosse necessário. E quando o isqueiro cai naquele tanque, isso causa uma explosão que começa um incêndio no local. Batgirl e Capuz Vermelho continuavam as lutas contra os homens afetados pelo cinema, até que o próprio comediante surge na frente deles com uma câmera nas mãos, dizendo que ele não se lembrava da última vez que se divertiu tanto, fazendo referência à noite que ele deixou Bárbara paraplégica. Mas com isso, Bárbara quebra a câmera na cara dele, e com o local em chamas, o Coringa comediante solta a câmera quebrada e desaparece no meio do incêndio. No meio das chamas, o criminoso consegue se recuperar e diz que independente de qualquer coisa, um novo Coringa deve surgir, e ele corta a corda que segurava Joe Chill. Mas o Batman usa o seu gancho e consegue salvá-lo, e no mesmo momento ele consegue golpear o criminoso, até o atravessando por uma parede de tijolos para fora dali, o deixando inconsciente com o impacto. O local que eles estão agora é o próprio Beco do Crime, onde Thomas e Martha Wayne foram mortos. E agora, naquele mesmo lugar, o Batman salvou Joe Chill. Nesse momento, o assassino dos seus pais olha para ele e pergunta se ele vai matá-lo. Mas o Batman diz que não. Joe Chill abaixa a cabeça e diz que merece por tudo que ele fez. Ele se arrepende muito disso. Assim, depois de ouvir toda a confissão de Joe Chill naquela gravação e de ver o seu olhar sem saber que o Batman é o pequeno garoto órfão, Bruce percebe que realmente Joe Chill se arrependeu. E assim o Batman perdoa o assassino dos seus pais.
Mas nesse momento, o criminoso se levanta pronto para se auto-explodir e levar o Batman junto agora que o seu plano de criar um novo Coringa deu errado. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o criminoso leva um tiro na cabeça. Era o Coringa comediante, o da piada mortal. E assim ele mata o outro Coringa, se tornando o único agora. Com isso, ele apenas levanta os braços e se rende, dizendo para que o Batman apenas o leve. Com tudo resolvido, policiais e bombeiros chegam no local, enquanto o Batman acompanha o Coringa comediante num camburão da polícia até o asilo Arkham. Na frente daquele cinema, Jason e Bárbara ficam para trás, e ali Jason fica frustrado por tudo acabar dessa forma, sem explicação. Mas Bárbara diz para ele dar uma chance para o Batman. E então Jason diz que quer uma chance para eles dois. Mas Bárbara diz que não. Assim, ele vai embora frustrado, enquanto o comissário Gordon se aproxima e diz para Batgirl que ela não deveria se relacionar com alguém como o Capuz Vermelho. Então ela diz que com quem ela sai não é da conta dele, do seu pai. Mostrando que, de fato, o comissário Gordon sabe a sua identidade. Enquanto isso, o Batman e o único Coringa que sobrou estão dentro do transporte pro Arkham. E eles falam sobre o que aconteceu. Acontece que o Coringa diz que, apesar de todo o drama ali dentro do cinema, ele deve estar se sentindo melhor. Não o Batman, mas Bruce. Ou seja, o Coringa sabe a sua identidade secreta. E não só dele, como de Jason Todd, de Bárbara Gordon e de todo o resto da Batfamília. Mas isso não importa. O Coringa nunca vai revelar as suas identidades secretas. Porque se ele fizer isso, seria o fim do Batman. E não é isso que ele quer. Isso acabaria com toda a diversão. Ele, o Coringa comediante, não queria o que os outros dois queriam. O palhaço só queria ver as pessoas sofrerem para rir delas. E o criminoso era um velho delirante, com a ideia de criar um Coringa perfeito com uma identidade. Mas o Coringa não precisa de uma identidade. Ele é puro mistério e caos. O comediante definitivamente se arrepende de ter criado aquele Coringa velho. Ou seria o contrário? Quem é o primeiro ou o Coringa original nunca seria revelado. O que importa é que ele ali, o comediante, o Coringa da piada mortal, é o verdadeiro caos. Mas quem estava quebrado nessa história toda não era o Coringa, era o Batman. E o Coringa comediante foi quem convenceu os outros de que Joe Chill seria o Coringa perfeito. Foi ele quem manipulou a todos para conseguir o que realmente ele queria. Que Bruce Wayne perdoasse Joe Chill. Porque assim, o Coringa curou a sua maior ferida, a maior cicatriz do Batman. Para que ele, o Coringa, se tornasse a sua maior dor. Por isso, esse não era o seu fim. Esse era só o começo. Porque o final deles seria com os dois morrendo juntos. Um tempo depois, Bruce Wayne vai até o hospital visitar Joe Chill, pouco antes da sua morte, lhe dando conforto e aceitando seu perdão. Assim, Bruce faz uma viagem até o Alasca para conferir uma coisa importante agora. Enquanto isso, Jason Todd deixa uma carta para Bárbara Gordon, dizendo que ele tem sentimentos por ela, que ele quer mudar, deixar de ser o Capuz Vermelho, mas precisava dela ao seu lado para isso, da sua força e determinação. Se ela achar que o que aconteceu entre eles foi um erro mesmo, para ela deixar para lá e fingir que nunca viu essa carta. Mas ele espera que tenha alguma resposta e uma chance para se tornar alguém melhor. Mas Jason deixou essa carta colada na porta do apartamento de Bárbara e a carta cai. Assim, ela é varrida por um faxineiro. Ou seja, Bárbara nunca leu essa declaração. Depois de voltar do Alasca, numa conversa entre Bruce e Alfred, o seu mordomo diz que espera que algum dia eles descubram a real identidade do Coringa. Mas Bruce
é o Batman. Ele descobriu a identidade do Coringa uma semana depois do seu primeiro encontro. A mulher daquele comediante tinha medo e sofria abusos dele. Ela pediu ajuda à polícia. A história de que a sua mulher grávida morreu num incêndio era mentira. Era uma maneira dela fugir e desaparecer de um marido abusivo. Ela ainda estava viva e teve o seu filho. Mas ninguém nunca poderia descobrir isso. Ninguém nunca poderia saber o nome ou o sobrenome do Coringa. Ou a imprensa a encontraria. O Coringa a encontraria. Por isso, hoje, Bruce é quem mantém eles vivendo numa casinha no Alasca. E a real identidade ou o nome real do Coringa não é importante. Nunca foi. Porque ele é quem mantém o maior dos seus segredos. E é desse jeito que termina a história. Os Três Coringas acabou se tornando uma HQ que alguns gostam e muitos odeiam. Mas isso é principalmente pela expectativa criada por essa história. Desde 2016, onde surgiu a ideia de que existiriam três Coringas, foi criada uma expectativa para essa história, que demorou 4 anos para chegar. E eu imagino que é por isso, por esperar tanto por algo extremamente grandioso, que algumas pessoas não gostaram dessa HQ e consideram ela decepcionante. Eu, particularmente, acho que a história é sim muito boa. Tem um roteiro interessante, explicando até a mudança na personalidade do personagem com o passar dos anos, e é feito num tom de história de detetive. A narrativa é maravilhosa, e a arte, para mim, o Jason Fabok é o meu desenhista preferido, então com certeza eu considero essa arte aqui magnífica. A história em si usa elementos da piada mortal e confirma a história de origem do vilão, expandindo um pouco aqueles acontecimentos. Mas a HQ não chega a desvendar algumas coisas, tipo o nome do Coringa ou quem realmente era o oficial. Mas essa, pra mim, é a graça, é manter o mistério, porque o Coringa é isso. Como ele próprio diz na HQ, ele é mistério e caos. E nem tudo precisa ser explicado. Então talvez, por não ser algo grandioso e por ainda deixar pontas abertas de propósito, é que eu imagino que muita gente acha a história ruim. Agora, o que eu realmente não gosto dessa HQ é toda uma forçação numa relação entre Batgirl e Capuz Vermelho, que deixa o Jason Todd no final até com uma burrice elevada, deixando um papel com a sua identidade secreta do lado de fora da porta de um apartamento. Essa interação entre eles é o que eu menos gosto em toda a HQ, mas de resto é uma história muito agradável de ser lida. Agora, outro ponto que fica bastante aberto é se essa história é canônica ou não. Acontece que a HQ é do selo Black Label, então ela já está um pouco à margem da cronologia. E a própria DC oficializa que acreditar que ela é canônica ou não fica a critério do leitor. Então, por mais que alguns criadores digam que ela faz parte da cronologia sim, a própria DC diz que ela pode ou não ser parte do cânone. Então, assim como a própria piada mortal no começo, que não era exatamente canônica e se tornou depois, os Três Coringas devem passar pelo mesmo. Até porque não fica claro também em qual momento da linha do tempo a história se passa. E assim como é o Coringa, tudo envolvendo essa HQ se torna mistério e caos. Mas sinceramente, nada disso importa, porque a leitura no fim é boa e é uma HQ que vale a pena ser lida. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.